A paz do Senhor, queridos irmãos, boa noite a todos. Que cada um de vocês possa ter chegado aqui neste lugar querendo receber mais de Deus, querendo receber a ministração da palavra de Deus não como uma forma corriqueira, uma forma diferente, que Deus possa tratar dos nossos corações. Isso que eu tenho buscado na minha vida, que cada palavra que eu leio, cada ministração que eu assisto, que venha fazer diferença na minha vida. Então, que nessa noite você e eu estejamos atentos para o que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Podem se assentar. Estou aqui com um friozinho, acho que todo mundo aí está com frio, né? Dá um tremorzinho. No meu caso é de estar na presença de Deus, de estar aqui falando para vocês. Mas isso é saudável, porque quando a gente sente que na presença de Deus a gente dá aquele tremor, sinal que a gente não quer ir com as nossas próprias palavras, não quer ir com os nossos próprios conhecimentos. Nós queremos ir com aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Então eu queria convidar vocês para abrirem as suas Bíblias em 1 Samuel. Não, desculpa, 1 Samuel não. Gênesis 22. Gênesis 22. É muito conhecida essa passagem que fala sobre o momento em que o Senhor pede a Abraão para sacrificar o seu filho Isaque. Vamos ler aqui. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão a prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-lhe ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se Abraão de madrugada e, tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar ao longe e então disse aos seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. Havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha e o holocausto e o colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão. Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Eu vou ler só até aqui, porque o final da história todos nós conhecemos. Abraão segue firme no seu propósito em obediência ao Senhor e ergue a mão para fazer o sacrifício com a vida de Isaque ali, e o Senhor intervém e fala: não, já vi que você ia me obedecer. E ali se concretizou um plano na vida de Abraão. Foi quando Deus fez promessas a ele. E assistindo a novela Gênesis, não sei quem assiste, a gente vê uma porção de situação que não está escrito na Bíblia, porém eles fazem o que eles chamam de licença poética, que é contar um enredo para fazer a gente entender o que acontecia naquela ocasião. E aí eu assisti na semana passada, quando foi o enterro de Abraão, Isaque, adulto já, lembrou de quando ele estava voltando do sacrifício com o pai, e ele perguntou assim: Pai, minha mãe sabia que o Senhor ia me sacrificar? Isso não está na Bíblia, né, gente? Não está, mas é aquela licença poética, né? E aí isso me fez refletir. Eu falei: gente, isso era uma coisa muito séria que Abraão ia fazer. Ele não falou nada com a mulher dele. Porque Sara, em outra oportunidade, quando Deus havia falado com Abraão a respeito da grande descendência que Deus ia dar, Sara não aguentou. Insistia até conseguir que Abraão desse um jeitinho. E aí Abraão
pedido de Sara, Sara deu toda a estratégia, convenceu e deu toda a estratégia de como ele poderia gerar descendência através da serva Agar. Engraçado que eles tinham todo o critério, né, para escolher, tinha que ser da mesma linhagem, da mesma família, e de repente o filho da promessa seria gerado por uma serva egípcia. Então você vê o desespero de Sara, né? O desespero de uma mulher. E aí junto o desespero de uma mulher, né, com o propósito que Deus tem para uma família, que ele disse através, né, para Abraão, o que aconteceu ali? Aquele conflito gerou essa descendência que existe de Ismael. Só que nesse fato mais adiante, em relação a Isaac não ser sacrificado, e ele perguntar, você falou para minha mãe, provavelmente Sara não permitiria. Se Abraão tivesse chegado para Sara e falado, o Senhor me pediu isso, ela, da mesma forma que ela fez essa interferência, não, vamos fazer assim, toma aqui minha serva. Ela ia dar um jeito de convencer ele, porque por muito menos ela conseguiu convencer pelo filho da promessa, o esperado, ela ia permitir. Então o que eu aprendi com essa história? Não é correto, a gente aprende que não é correto nós escondermos do nosso cônjuge aquilo que é muito importante e relevante para o contexto familiar. Porém, Abraão, mediante a experiência já vivida com Sara, ele, por sabedoria, decidiu não contar. Porque eram 3 dias, né? Ele não ia ali e ia voltar rapidinho, que ela não ia nem perceber. Eram 3 dias para ir. Então, ela ia ser uma ausência grande de Isaac. E então ele tinha que falar alguma coisa. Na novela até ela parece que está pressentindo que tinha alguma coisa que ia acontecer, mas a Bíblia não relata. Então Abraão teve naquele momento ali um discernimento, uma sabedoria que não foi pautada simplesmente no sentimento dele. Foi pautada naquilo que ele tinha com Deus. Porque essa segurança que ele tinha, que ele ia voltar com Isaac, ele tinha temor. Deus não nos impede de temermos, porque nós somos falhos, Ele sabe das nossas imperfeições. Agora, Deus fez um teste com ele e ele foi aprovado. Porém, hoje a gente lê a história e sabe o desfecho. Mas Abraão não sabia. Então ele foi com fé. Ele foi acreditando que Deus ia fazer alguma coisa. Tanto que quando ele pediu para os moços ficarem aguardando, ele disse, vamos e voltaremos. Ele não disse, vamos e eu vou voltar ou quem sabe. Ele não disse isso. E quando também Isaac o questionou, ele disse, Deus proverá. Cadê o cordeiro? Deus proverá. Então era muita fé. Então muitas vezes o nosso cônjuge omite certas coisas de nós porque não vê em nós sabedoria, não vê em nós aquela tranquilidade para receber uma notícia como essa pesada. Porque se o Senhor falou, Ele vai cumprir. Se o Senhor pediu, alguma coisa Ele tem. Porque se o Senhor disse que de Isaac seria uma grande descendência, Deus não ia matar Isaac, certo? Naquele momento. Então Abraão ficou com aquilo. Ele não ficou pensando que ele ia perder o filho dele. Então nesse momento eu entendi que, como diz a palavra de Deus, há tempo para todas as coisas, até de calar há tempo. Então, nessa ocasião, Abraão escolheu calar. Mas não foi calar irresponsavelmente, como quem diz, eu não vou falar para essa mulher louca. Ele não falou, porque muitas vezes os nossos cônjuges não compartilham conosco porque acha qualquer coisa, menos que tem confiança em Deus, menos que seja pautado na palavra de Deus. Aí não vale. Tem que ter firmeza com Deus para você omitir uma coisa importante da sua esposa. Tem que ter algo da parte de Deus muito sério para você omitir algo por um momento do seu esposo. Não vale o argumento para qualquer situação. Esse argumento só vale para quando você, homem, para quando você, mulher, estiver ali na verdade do Senhor. E tem um outro caso, um outro exemplo semelhante aqui, que aí já é uma mulher, que está lá em 1 Samuel 1:8. Se vocês puderem ler junto comigo. 1 Samuel 1:8.
diz assim: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, a tua serva não te esqueceres, mas a tua serva já era um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. E eu não vou ler os outros versículos, mas Eli achou que ela estava embriagada, porque ela estava ali se debulhando. E ela falou: não, meu senhor, eu não estou embriagada, eu sou uma mulher aflita de coração. E contou ali o seu desejo, e ele foi e liberou uma palavra sobre a vida dela. E ela recebeu aquela palavra. Qual o momento que está dizendo aqui que Ana chegou para Eucana e disse que ela ia fazer isso? Que ela ia oferecer o filho dela para o Senhor. O filho era dos dois, né? Se fosse se concretizar a promessa, o filho seria dos dois. Qual o momento que Ana... Porque ela fez um voto com o Senhor. Ela podia voltar atrás? Não. Então, que momento que ela fez essa consulta ao marido? Esposa, você concorda de se o Senhor nos abençoar com um filho que a gente entregue para o sacerdócio? Porque naquela ocasião, um filho, ainda por cima homem, tinha projetos para ele no contexto familiar, da continuidade, nos negócios. Então ela simplesmente ofereceu para o filho, tudo bem que não era o primeiro, porque Penina tinha vários, né? Só que até exemplo de Jacó, onde... ele tinha muitos filhos antes de José, sendo a Raquel a esposa, né, que ele amava, José foi o queridinho. Então podia muito bem Samuel ser o queridinho e ele não querer abrir mão dele. E Ana não pensou nisso. Simplesmente ela chegou e ali se debulhando, talvez numa emoção, ou talvez num voto de fé mesmo perante o Senhor, ela entregou o filho que ela nem tinha gerado ainda a Deus sem consultar o marido. Então é um pouco diferente, porque principalmente a mulher tomar essa atitude naquela época. Mas o que aconteceu ali? Uma coisa surpreendente, porque Eucana disse mais adiante assim: seja feito conforme o seu coração. Porque ali, queridos, havia uma conexão, né? Primeiro de Eucana com Deus, segundo de Ana com Deus, e a terceira entre eles. Então, naquele momento, quando Ana falou para o esposo que ele ia fazer isso, que ele foi o ano seguinte fazer o novo sacrifício, ela disse assim: eu vou esperar ele desmamar, para então levá-lo, porque ele irá servir ao Senhor conforme eu prometi. E ele poderia dizer não, ainda mais que se apegou, né? Um bebezinho novo, filho da mulher, viu a mulher sorrindo, transbordando de alegria. E aí, não, ele falou: faça como for o desejo do seu coração. Gente, eu fiquei assim maravilhada, porque são dois exemplos um pouco distintos, mas que têm a ver com a mesma questão, onde houve compreensão, houve necessidade de calar, depois houve um momento de revelar, houve o pedido de Ana, né, a oferta de Ana sem o conhecimento do esposo. Porém, quando foi revelado, o esposo abraçou a ideia, porque havia unidade entre o casal, havia unidade entre o ser individual Ana e o ser individual Eucana com Deus, para que isso pudesse se concretizar. Porque muitas vezes nós, no nosso lar, no nosso casamento, não conseguimos isso. Por que que a gente às vezes confronta, se choca? Porque existe falta. Nosso entendimento, a nossa ligação direta com Deus, individualmente, e de ambos entre si. Então, o que eu aprendo com essa palavra? Nós precisamos buscar isso, nós precisamos entender a Bíblia, mesmo num tempo onde a mulher não tinha muita voz, mesmo num tempo, né, que os homens tinham uma liderança mais firme e determinada pela cultura,
aconteceram essas situações, por que hoje nós que temos toda a liberdade, nós mulheres, eu estou falando diretamente com as mulheres agora, por que nós temos dificuldade de entender a liderança do nosso esposo? Por que nós temos dificuldade de encorajar os nossos esposos a ser os líderes, os sacerdotes que Deus tem chamado? Porque quando Deus falar contigo, quando Deus falar comigo, quando eu encorajo meu esposo, mas mesmo assim Deus não fala com ele, fala comigo, ele vai entender. Agora, se eu achar que uma casa tem 2 sacerdotes, aí Deus não fala com ninguém. Porque o esposo não vai ter o seu apoio, e aí ele vai ter a dificuldade de ter... Não é que ele vai ter dificuldade de ter uma ligação com Deus, mas está faltando algo, ele não tem uma ajudadora, né? Se Deus só criou, que porque não era bom que ele estivesse só, então por isso ele estava fazendo uma ajudadora, é porque tem um propósito. Se eu não estou exercendo o propósito conforme Deus me chamou, meu marido vai ficar capenga, alguma coisa vai faltar no posicionamento dele, nas decisões dele, porque eu não estou cumprindo o meu papel. Da mesma forma o homem, se o homem não estiver adequado, alinhado com o que ele foi chamado, que é exercer o sacerdócio, será difícil a missão da mulher apoiar, porque se você não vê a liderança que você espera, porque nós temos conhecimento da palavra de Deus, sabemos o que é ser um líder segundo o que Deus quer para um cabeça de lar, para um sacerdote do lar. E se nós não estamos vendo isso, acaba gerando uma dificuldade. Mas quando cada um entende o seu papel, cada um entende a sua missão e tem com Deus esse diálogo de até dizer: Senhor, eu tenho dificuldade de entender o porquê que eu tenho que aceitar que a última palavra seja do meu esposo. A sua sinceridade perante Deus vai gerar em você transformação, porque se você está dando liberdade para o Senhor te explicar, você está se desnudando ali diante de Deus, dizendo: eu não consigo, mas eu quero. Deus vai operar. Da mesma forma o esposo, talvez ele tenha vindo de uma cultura onde a mãe determinava tudo na casa, então ele vai ter dificuldade, não tem como não ter. Agora, se nós estamos alinhados com o Senhor, alinhados com a palavra, nós temos meios e base suficiente para fazer isso acontecer. Basta a gente querer. E aí, seguindo os exemplos de Abraão, um dia vamos falar, outro dia não vamos poder falar, porque ele sabia da fraqueza de Sara. Ele sabia que Sara provavelmente ia impedir ele de levar Isaac para o sacrifício. Ela já tinha conseguido outra vez, botando Agar no meio da história deles. Então ele sabia do poder de persuasão dela e ele era muito apaixonado por ela. Provavelmente ele poderia se balançar ou quem sabe ceder. Então o nosso conhecimento do nosso cônjuge, das fraquezas do nosso cônjuge, faz muita diferença. Não é só sobre nós, é sobre quem mora com a gente. Porque às vezes o que não dói em mim, dói no outro. Né? Eu vi uma pregação outro dia, o pastor Luciano Subirá explicando que quando o filho dele foi morar nos Estados Unidos, eles combinaram de dar um valor mensal de ajuda de custo. E ele falou: só dia 1º. Se acabar, tu vai ter que se virar. E acabou um determinado mês, ele pediu para o pai: pai, você pode antecipar? Faltam só 3 dias. Ele faltam só 3 dias. Se vira, você não já jejuou? Ele: pai, você não está entendendo, eu não tenho dinheiro para comer. Aí ele falou assim: você já jejuou outras vezes, mais uma oportunidade para você jejuar. Aí ele brinca e fala: não falei isso para minha esposa, né, gente? Porque, ai, meu bebê, tadinho do nosso filho. Ela não ia deixar ele em paz até que ele cedesse. E naquele momento, aquele homem recebeu de Deus uma coordenada para tornar o filho dele um homem responsável. E muitas vezes as mulheres, com esse negócio de meu filhinho, não permite que os pais, os homens, deem um direcionamento para os filhos porque tem peninha. O pastor disse que sentiu, né? Que, poxa, meu Deus, será que eu estou sendo duro? Porque o homem, né? Ele balança, ele não fica assim à vontade, eu estou me vingando no meu filho, fizeram isso comigo. Não, o homem, o pai que é dedicado, que é amoroso, ele faz, ele corrige, ele ensina com amor. Ele sente no coração um pesar por estar fazendo aquilo. Mas ele entendeu que de Deus era necessário ele ser... colocar uma palavra e ir até o fim. E aí quando acabou, que ele passou pelo processo, teve várias experiências com Deus, o filho dele, com essa experiência que ele vivenciou, que ele foi contar para a esposa e ele disse assim: seu filho está me surpreendendo, ele é um homem de Deus mesmo, já fez outro jejum daquele.
outro propósito daquele. Ela, nossa, que bênção, nosso filho é uma bênção. Aí ele ele falou assim, mas eu incentivei ele. Aí ela, você sempre incentivando o nosso filho, né? Sempre apoiando. Aí ele, não foi só um apoio, foi um empurrãozão. Eu não mandei dinheiro para ele. Ela, não acredito que você fez isso. Ou seja, ele sabia que ela não ia deixar. Então Abraão fez isso também, não contou para Sara. Então, com sabedoria nós podemos de vez em quando omitir e no tempo certo revelar. E com sabedoria também podemos tomar algumas decisões que da parte de Deus são necessárias e depois compartilhar. Se for de Deus mesmo, vai ser confirmado com a atitude do seu esposo, da sua esposa. Não é verdade, meus queridos? Então, eu queria compartilhar com vocês isso. Muitas vezes a gente está no corre-corre do dia a dia e Deus nos revela algo. E foi assim comigo em relação a essa palavra. Eu estava assistindo, eu estava preparando comida, ouvindo a novela e eu vi essa pergunta de Isaac. Minha mãe sabia que o Senhor ia me sacrificar? Eu, nossa, nunca tinha ouvido falar sobre isso. Então, nós vamos, daqui para frente, refletir mais sobre as nossas condutas, sobre o nosso comportamento, sobre o nosso posicionamento, se a gente está facilitando a vida do nosso cônjuge com as nossas posturas, com as nossas falas. E se não estivermos, pede perdão, gente, não dói. Pede perdão, faz tudo diferente e se derrama na presença de Deus, porque é dele que pode vir a transformação que nós precisamos para que o nosso lar seja pleno, como aconteceu na experiência de Ana e Eucana com o nascimento de Samuel. Amém, meus queridos? É essa palavra que eu queria compartilhar com vocês, que vocês tenham sido alimentados da mesma forma que eu fui alimentada com essa palavra quando Deus ministrou ao meu coração.